Hoje, uma fonte de alimentação chinesa típica com zacos em laptop e educação é usado para substituir a fonte de alimentação local do computador portátil. Verifique, teste, ajuste fino, mas tudo é previsível mesmo antes de encomendar. Posso não comprar esta fonte de alimentação, mas as estrelas são formadas assim. 1. Meu monitor está quebrado e o reparo é preguiçoso, então ele é temporariamente substituído por outro BP, mas eu quero algo para ficar de guarda. 2. BP gastou US $5,04 em um cupom 2/5 É estranho que os chineses estão promovendo a fonte de alimentação do laptop agora. De um modo geral, ele encomendou um. Depois de um tempo, ele recebeu um pacote e outra pequena coisa na seleção nacional e comprou cupons. É embalado em um saco com alguns códigos QR e marcas de parâmetro na parte de trás do saco. A aparência é muito limpa, o tamanho é 115 por 53 por 30 mm, e há um indicador de interruptor na parte superior. Aqui estão os nomes e parâmetros dos modelos. O conector padrão de 3 pinos para conectar o cabo de rede e o plug padrão para conectar a carga não deve ser inferior a 5,5, 2,5 mm. Claro, mesmo antes da primeira inicialização, o bloco foi desmontado. Muito feliz que o corpo não está ligado, mas montado na trava, que é relativamente fácil e arrumado de desmontar. O escudo adesivo placa é obviamente universal porque é muito menor do que o escudo, e o fabricante da fonte de alimentação normal não pode pagar esse luxo. Bem, o que dizer, tudo é previsível. Há um preço barato, nem mesmo depois de dividir algumas marcas de BP. Mais importante, não há placa elétrica barata. 1. Filtro de entrada, fusível, termistor, etc. D. Não existe como uma classe. Não termistores são resistores. O capacitor de entrada do controlador PWM38F é bastante grande. 3. Capacitor Y4680 MKF25V saída pequena do par do capacitor da separação da indutância, conjunto do diodo YG865C10. Mas embora o transformador pareça muito simples, o referido poder é bastante combinado, e o enrolamento secundário é enrolado em vários fios. De baixo, tudo é muito barato, mas em sua limpeza, pelo menos a carga é relativamente limpo. Há um slot de proteção sob os capacitores de fóton e Y. A fonte de alimentação é montada com base em UC3843. Como diz o ditado, é clássico. Bem, vamos começar. Surpreendentemente, nada queimou. A saída parecia 19 volts, ligeiramente superior a 19 volts, mas não havia princípio. Mas na minha opinião, o consumo sem carga de 2,2 W é bastante grande porque estou acostumado com o consumo de energia da CPU moderna perto de 0,5-1 W. Em operação 24/7, até um extra de 1,5 watt é suficiente. Não haverá medição de eficiência hoje porque quase após a última medição, acidentalmente queimei meu wattímetro. Eu queria comprá-lo em OR, mas o vendedor insistiu em pagar antecipadamente. Finalmente cuspi e pedi ali. O teste de carga foi realizado utilizando uma carga EBC A10H com conexão de 4 fios. O teste de carga máxima foi realizado várias vezes, e o valor limite de corrente foi gradualmente aumentado. Os resultados mostram que a BP pode manter bem a tensão de saída. Quando a corrente excede 5,4 A, o protetor começa a funcionar, mas só funciona como um limitador de potência, de modo que a tensão cai constantemente. Em qualquer caso, na minha opinião, o limiar de proteção alto não é bom, porque quando a fonte de alimentação está sobrecarregada, é fácil empurrá-lo para o modo sem sobrecarga de proteção. O pulso é medido pela conexão direta de uma sonda paralela ao segundo capacitor de saída. O modo de teste é sem carga e a potência é de 50%, 100% e 150%. Na minha opinião, o pulso é muito grande, 250 a 300 mV, excluindo a agulha.
O mesmo modo, mas tempo de digitalização diferente. Surpreendentemente, apenas a 150% de carga aumentará o pulso de 100 Hz. O teste de aquecimento é 50% e 100% de carga por 20 minutos em cada fase. A fotografia intermediária foi realizada dentro de 20, 30 e 40 minutos após o início do teste, pois, na minha opinião, a montagem do diodo de saída estava obviamente quente. Após 40 minutos, no gabinete fechado, 20 deles estão sob 100% de carga, a temperatura do conjunto do diodo de saída está perto de 130 graus, o que é equivalente à temperatura do fio de enrolamento do transformador, e tudo o resto é normal. Durante o teste, observou-se que a tensão de saída diminuiu gradualmente. Sim, é obviamente cortado imediatamente depois que a carga é ligada, mas aqui a carga é conectada ao cabo de saída, o que é normal. Mas depois caiu e já não era bom. Sim, a relação entre tensão de saída e temperatura existe. É de 19,2 V em aquecimento sem carga, 19,4 V após resfriamento e 19,5 V em aquecimento frio. Não é totalmente ruim, mas mostra claramente que as economias de custos são alcançadas mesmo em resistores de circuito US. Na verdade, não havia nada para testar, porque eu não gostei muito dos resultados do teste, então decidi fazer uma pequena modificação, então eu escolhi uma pequena pilha de detalhes. A propósito, o fusível e o fusível da BP estão no mesmo pacote da Seleção Nacional. O capacitor Y decidiu ser substituído para dormir tranquilamente. À esquerda está e à direita é que caiu da placa de circuito de uma exposição de marca. 2. Válvula do acelerador, o lado esquerdo é a máquina, e o lado direito é o mesmo que o capacitor. Apenas um capacitor de saída foi alterado, que é o primeiro após a montagem do diodo. A esquerda também é local e a direita é nova. O capacitor de entrada também mudou em vez da configuração original SAMWHA47 por 400V. A indutância inicial da válvula do acelerador é ligeiramente maior. Eu fiz um círculo em torno dela. Ele fez isso porque era muito bom e muito ruim, e reduziu a resistência, reduzindo assim a temperatura da válvula do acelerador. 2. Caro Toco.